Nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você aí na sua casa puder abrir a sua Bíblia, sentar-se com calma, ou no smartphone, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, nós não vamos ler todo o capítulo em sequência, porque é muito extenso, mas nós vamos fazer leituras parciais desse texto, e assim extrairmos dessa palavra aquilo que Deus tem para nós nessa noite, aquilo que o Senhor reservou para nós, para a nossa edificação, para que a nossa vida seja fortalecida nele. Eu te convido a um momento de oração, te convido a esse momento curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude nessa hora, que nos dê a clareza da sua palavra, que o Senhor nos enche agora com o seu Espírito, que o Espírito Santo conduza cada pensamento, que o Espírito Santo conduza cada palavra que vai ser proferida durante essa mensagem. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, nessa noite. Fala aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Que toda dúvida seja dissipada, que toda incerteza seja vencida nessa noite, através da ministração da tua palavra, e que assim nós possamos alcançar um coração segundo a tua vontade. Ajuda-nos nessa noite, dirige cada momento dessa mensagem, dessa meditação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 32, eu queria que você lesse comigo o versículo 1, que diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 32. Esse é o início aqui do nosso texto que a gente vai usar para conversar sobre esse momento importante. O tema da nossa mensagem é fidelidade em tempos de tribulação. Fidelidade em tempos de tribulação. O livro dos Reis e das Crônicas relatam várias histórias de reis, tanto de Judá quanto de Israel, e essas histórias mostram os altos e baixos desses reis e os altos e baixos também dessa nação, que inicialmente era uma só, mas foi dividida após o reinado de Salomão. Ezequias é o personagem principal desse trecho da palavra de Deus, do livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas. E Ezequias, que era filho de Acais era um rei idólatra, um rei que não andou segundo a vontade de Deus, mas Ezequias foi um rei bom, foi um rei que buscou agradar a Deus. Se você voltar um pouquinho, lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, você vai ver o início do reinado de Ezequias e vai perceber que ele tomou várias decisões importantes e ele praticou várias ações efetivas para uma verdadeira reforma no seu tempo. Então, Ezequias foi um reformador em Judá. Ezequias buscou a vontade de Deus, buscou estar em aliança com Deus. Então, só para a gente ter uma ideia, que coisas são essas? Porque o capítulo 32 começa referindo a essas coisas e essa fidelidade. Depois dessas coisas e dessa fidelidade. Então, que coisas são essas que Ezequias fez para que o capítulo 32 se lembrasse desse momento? Primeiro, lá no capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 3, Ezequias abriu as portas da casa de Deus. Lá no versículo 5 diz que ele purificou a casa de Deus. Ele fez aliança com Deus. O versículo 10 diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Esse é o versículo 10 do capítulo 29. Ele convocou os sacerdotes e levitas no versículo 11. Ele restabeleceu o culto a Deus. Você encontra no versículo 20 do capítulo 29 essa referência. Ele celebrou a Páscoa no capítulo 30 e ele regulou as contribuições para os sacerdotes e levitas. Você encontra isso no capítulo 31, no versículo 2. Então, o relato bíblico acerca do início do reinado de Ezequias é um relato muito feliz, porque ele mostra que esse rei, não obstante a sua ascendência ser uma ascendência ímpia, ele se volta para o Senhor, ele se volta para fazer a vontade de Deus. Mas,
no 14º ano do seu reinado. Ezequias começou a reinar com 25 anos, então no 14º ano do seu reinado, depois dessas coisas que você acabou de ler, depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e sitiou várias cidades de Judá. O relato histórico, apesar de algumas divergências acerca desses eventos, diz que isso foi mais ou menos em 701 a.C., no ano 701 a.C., e Senaqueribe, rei da Síria, invadiu diversos reinos, dentre eles Israel, e ele promoveu uma campanha sistemática de cercos e pilhagens. Interessante que várias regiões agrícolas de Israel foram cercadas, foram ali atacadas por Senaqueribe, diversas vilas, diversas regiões foram assoladas por esse ímpeto devorador de Senaqueribe. E é interessante também que ele não consegue efetivamente dominar Jerusalém. O intento dele era dominar Jerusalém, mas ele não consegue, porque Ezequias não se submete voluntariamente, não se submete ao seu domínio, à sua imposição. Então, por conta dessa resistência de Ezequias, o cerco se aperta e chega até Jerusalém. E eu quero fazer uma pergunta a você nessa hora, diante desse quadro, do versículo 1 de 2 Crônicas, no capítulo 32, porque depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe. A gente se pergunta muitas vezes, será que ser fiel a Deus faz alguma diferença? Será que a fidelidade a Deus faz alguma diferença na nossa vida? Por quê? Porque depois dessa fidelidade, depois de todas essas coisas, agora Ezequias se vê cercado por um rei estrangeiro, por uma nação cruel. O reino da Assíria, o Império Assírio, era um império muito cruel. Os relatos arqueológicos mostram que desse período foram encontradas algumas cavernas com covas coletivas, com aproximadamente 1.500 cadáveres, 1.500 restos mortais, para a gente ter uma ideia da dramaticidade desse cerco. Então, isso na região próxima ali a Jerusalém, nos arredores, nas cidades próximas, aqui citando Azeca, por exemplo. Então, nós temos uma crueldade, nós temos uma devastação que se abate sobre o reino de Judá, e Jerusalém está cercada. E pode ser que eu e você, durante a nossa vida, depois de esse tempo de fidelidade, depois de um tempo em que nós buscamos aliança com Deus, passemos por tribulações. E sempre vem essa dúvida, essa questão: será que faz alguma diferença servir a Deus? Será que ser fiel a Deus, servi-lo, cumprir a vontade, estar em aliança com Deus faz alguma diferença? Porque a tribulação veio sobre Ezequias, e a tribulação vem sobre nós também. A resposta a essa questão só pode ser sim, faz toda a diferença ser fiel a Deus. Faz toda a diferença a nossa fidelidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa fidelidade nos prepara para vivermos tempos bons e tempos difíceis, de lutas e tribulações. A nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus, não é uma relação meramente utilitária, em que Deus tem que nos servir, então nós vamos ser fiéis porque Deus não vai deixar a peteca cair, Deus não vai deixar a situação apertar para o nosso lado. Essa é uma falácia, essa é uma compreensão equivocada da relação que nós precisamos ter com Deus. Nós não temos uma relação utilitária com Deus. Nós não agradamos a Deus para ter sempre, para gozar sempre de situações confortáveis. Muito pelo contrário. Jesus Cristo, lá em João capítulo 16, versículo 33, quando diz aos seus discípulos o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou claro para a gente que no mundo nós teremos aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quero dizer para você que a fidelidade, a nossa fidelidade em relação a Deus, o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Ele, a nossa relação de comunhão com Deus,
é válida independentemente da circunstância. A nossa comunhão com Deus, a nossa vinculação a Ele, somos filhos de Deus. Essa aliança de fidelidade deve ser vivida nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando estamos em comunhão com Deus, buscamos agradá-lo e servi-lo e honrá-lo. Recebemos, então, a partir dessa nossa vida prática, assim como Ezequias viveu, um fortalecimento espiritual que nos prepara para nós passarmos pelas guerras e tempestades da vida. Então, o tempo de comunhão, o tempo de fidelidade, a nossa experiência, a nossa vida com Deus vai nos preparar, vai nos fortalecer para esses tempos de guerras, de tribulações, de lutas, de angústias. E é o que nós vivemos nesses dias. Você pode muito bem substituir o texto bíblico aqui, é claro, respeitando a palavra de Deus, mas depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio o Covid, veio o desemprego, veio a falta de recursos, veio a dificuldade na economia, na sociedade. Vivemos um cerco hoje, vivemos uma situação, claro que não tão drástica como eles viveram em Jerusalém, mas vivemos um tempo de cerco. E claro, ainda que a opressão não seja física, mas no cenário espiritual passamos por lutas, tribulações, aflições, angústias, mas o Senhor é conosco. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, o que devemos fazer quando estamos debaixo de ataque, quando estamos sob ataque, como aconteceu com Ezequias? E o texto aqui do capítulo 32 de 2 Crônicas nos ensina algumas lições importantes que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Se você for lá no capítulo 32, no versículo 3, depois dessa investida de Senaqueribe, a Bíblia diz o seguinte, que ele resolveu, de acordo com os seus príncipes, Ezequias resolveu, de acordo com os seus príncipes, versículo 3 de 2 Crônicas 32, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então, a primeira lição prática do texto é que Ezequias buscou providências, ele buscou aqui medidas para enfrentar inicialmente aqui o ataque do inimigo. Então, primeiro ele tomou conselho com os príncipes e com seus homens valentes. Nesses momentos de tribulação, é necessário que nós busquemos primeiro o bom conselho da palavra de Deus. E além disso, o auxílio daquelas pessoas que Deus levantou para nos ajudar e para cuidar de nós. Então ele buscou os seus príncipes, os seus homens valentes. Lá em Provérbios capítulo 24, versículo 6, diz que com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão dos conselheiros está a vitória. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Então nós devemos buscar o conselho da palavra de Deus, primeiro, e também o auxílio, a ajuda, orientação, o apoio daquelas pessoas que Deus levantou para estarem ao nosso lado. Sejam os nossos pastores, os nossos líderes, sejam aquelas pessoas de confiança, irmãos de confiança, nossos pais, nossos cônjuges, pessoas que estão ao nosso lado e que Deus levantou para junto conosco. Você vê que no texto ele diz que juntos eles ajudaram Ezequias a tapar as fontes das águas fora da cidade. Nós não devemos lutar sozinhos. Em tempos de guerras, em tempos de tribulações, nós não devemos tentar lutar sozinhos. Vamos buscar o conselho da palavra de Deus e vamos buscar também a ajuda, o companheirismo daqueles que Deus levantou para estarem ao nosso lado. Segunda providência, vou aproveitar o mesmo trecho aí, que é do versículo 3 e o versículo 4, aí de 32, de 2 Crônicas. Resolveu, de acordo com seus príncipes e valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Lá no versículo 4, ele diz assim, assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas?
Então, em tempos de guerra, nós devemos cortar os suprimentos do inimigo. Em tempo de guerra, nós não podemos dar munição para o inimigo. O que isso significa para nós hoje? Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que isso tem a ver com a sua vida hoje? Eu pergunto, quais são as fontes? Quais são as fontes que nós precisamos tapar em nossas vidas? Quais são as fontes que nós precisamos tapar em nossas vidas? O que nós temos visto? O que nós temos ouvido? O que nós temos lido, assistido, falado, pensado e que serve de munição para o tentador? Ezequias, junto com seus príncipes, fechou as fontes. E nós também, nesses tempos de tribulação, precisamos fechar as fontes e não dar suprimento, não dar munição para o nosso inimigo. Essa é a segunda medida importante que Ezequias adotou, que nós devemos adotar também. A terceira medida que ele adota você vai encontrar no versículo 5 do capítulo 32. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Versículo 5 mostra que Ezequias fortificou-se mais. Meus irmãos e minhas irmãs, em tempos de guerra, em tempos de tribulação, em tempos de aperto, de aflição, nós devemos nos fortalecer mais no Senhor. Eu e você precisamos nos fortalecer mais no Senhor. Lá em Efésios também, no capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E no 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 13, e aqui no contexto em que Paulo fala da armadura de Deus. É tempo de nós nos fortalecermos mais no Senhor. É tempo de nós fortalecermos as nossas defesas. É tempo de nós afiarmos a nossa espada. É tempo de nós prepararmos os nossos escudos, o escudo da fé, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É tempo de nós nos revestirmos da verdade, da couraça da justiça, calçar os nossos pés com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz. É tempo de nós nos armarmos espiritualmente, para nós vencermos o dia mau e, depois de termos vencido, permanecer inabaláveis. Então, essa foi a terceira medida. E a quarta e última medida que eu quero ressaltar nesse texto é que ele cobrou ânimo. Ezequias cobrou ânimo. E não só isso, ele animou também os seus companheiros. Você vai encontrar isso no versículo 5. A entrada do versículo 5 diz assim: olha, ele cobrou ânimo. Ele cobrou ânimo. Depois ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que vem com ele. Porque, olha essa parte do texto bíblico, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, nesse tempo de guerra, nós devemos cobrar ânimo em Deus, nós devemos nos animar em Deus, e ao mesmo tempo, nós devemos nos encorajar uns aos outros. Apesar do isolamento social, você pode passar uma mensagem para alguém, você pode ligar para alguém, você pode orar com essa pessoa, você pode compartilhar com essa pessoa que pode estar nesse momento sentindo algum tipo de desânimo, você pode compartilhar a palavra de Deus, a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Então, ele cobrou ânimo e ele também animou os seus companheiros. A palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz assim: olha, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje.
exortai-vos mutuamente, Hebreus capítulo 3, versículo 13, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Então, cobrar ânimo no Senhor e animar as outras pessoas também, animar também, encorajar, exortar, fortalecer também aqueles que estão ao nosso alcance. Agora é interessante porque lá no texto de 2 Crônicas, no capítulo 32, a gente pensa que a partir dessas medidas tudo se resolve. Muito pelo contrário. Será que o inimigo bateu em retirada por conta dessas ações de Ezequias? Não. Você vai encontrar, eu não vou ler o texto, mas você vai ler do seu dever de casa, o texto dos versículos 9 a 19. Você vai encontrar aí a afronta de Senaqueribe. Se você pensa que o inimigo bateu em retirada diante dessas medidas importantes adotadas por Ezequias, não. Ele falou e escreveu cartas contra o Senhor. O Senaqueribe, rei da Síria, afronta o Deus de Israel. E você vai ver isso no texto aí dos versículos 9 a 19. E é interessante que, diante dessa afronta do inimigo, e é claro que tudo que Ezequias fez antes é válido e deve ser seguido aqui como princípio por nós, diante da afronta do inimigo, Ezequias e Isaías, o profeta, Isaías é contemporâneo de Ezequias, eles oram por causa disso e clamam ao céu, é o relato do versículo 20 aqui de 2 Crônicas, capítulo 32. Diante da afronta do inimigo, diante das cartas, diante das mensagens, diante das falas, diante das palavras que vêm tentar desanimar, que vêm tentar derrubar, que vêm tentar nos fazer perder a fé, nós devemos orar, nós devemos apresentar diante do Senhor essas afrontas, porque Senaqueribe não afrontou o rei de Judá, Senaqueribe afrontou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Senaqueribe afrontou o rei que governa sobre todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus. Agora é interessante que no texto, do versículo 20 para o versículo 21, nós temos um hiato. E eu não vou seguir agora no texto de 2 Crônicas 32, eu quero que você viaje comigo lá para Isaías capítulo 37, porque é um hiato, parece que a questão se resolve de um versículo para outro, mas isso levou um tempo para acontecer. Então, para não estragar a surpresa do final, vamos a Isaías capítulo 37, onde suprindo esse hiato, o livro do profeta Isaías conta com detalhes o que aconteceu nesse momento, a partir dessa oração, a partir dessa busca do Senhor. Lá em Isaías capítulo 37, diz o seguinte: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Olha que bênção, meus irmãos. Quando Ezequias, lá atrás, abriu as portas da casa do Senhor, restabeleceu o culto, a Páscoa, a celebração, a ordem sacerdotal, nesse momento em que ele se vê em aperto, ele entra na casa do Senhor, rasga suas vestes, coloca pano de saco e entra na casa do Senhor. Então enviou ele aqui um mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E aí vem a resposta do profeta no versículo 7. Isaías lhes disse: dizei isso ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Essa foi a palavra de Deus através de Isaías, em resposta ali ao pedido de Ezequias. Mas eu pergunto para você, você acha que o problema se resolveu nesse momento? Não. O inimigo resistiu.
O inimigo não desistiu. Irmãos, isso é importante para a gente compreender que muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, tribulações, angústias, enfermidades, nós passamos por apertos, por cercos, como Ezequias viveu nesse tempo. E a gente não tem o controle desse tempo. A gente não tem como determinar a duração desse tempo. Mas Deus, no seu governo soberano, Deus, na sua vontade maravilhosa e soberana, tem o tempo certo de agir, tem o tempo certo de operar e fazer cumprir o seu decreto. E é isso que nós precisamos entender. O texto bíblico aqui passa de um versículo para outro, mas nós não temos a percepção do tempo que essa palavra leva para se cumprir. E pode ser que na sua vida e na minha vida nós tenhamos situações em que nós já ouvimos a voz de Deus, nós já recebemos a palavra de Deus, mas aquilo ainda não se concretizou. Talvez a cura não tenha chegado ainda. Talvez o emprego não tenha chegado ainda. Talvez a resposta não tenha chegado, talvez o marido, a esposa, o filho ainda não se converteram, não se voltaram para Deus. Mas Deus tem o tempo certo para fazer, executar e cumprir todos os seus decretos. É isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se realiza, porque é a palavra de Deus. Então, nisso, mesmo nesse tempo de dificuldade, nós precisamos compreender, nós precisamos descansar na palavra de Deus, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Veja, o inimigo não desistiu. E você vai ver na sequência, eu vou deixar para o seu dever de casa, Isaías 37, de 8 a 13. O texto é muito extenso, mas você vai ler o contexto que aconteceu. O inimigo continua no cerco, e o inimigo continua afrontando. E Ezequias ora ao Senhor. Lá no versículo 14, você encontra a oração de Ezequias, que eu vou resumir em 3 pontos. A oração de Ezequias vai do versículo 14 até o 20. Eu vou resumir em 3 pontos para a gente compreender. Você vai identificar isso aí no texto. Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Primeiro, Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Na sua oração, Ezequias reconheceu a sua fraqueza. Ezequias reconheceu a sua fraqueza. E, por fim, Ezequias pediu socorro e livramento a Deus. Então, 3 pontos dessa oração de Ezequias. Ele reconhece a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Segundo, ele reconheceu a sua fraqueza, ele confessou a sua fraqueza. Confesse a sua fraqueza ao Senhor. Reconheça a sua incapacidade. Terceiro, peça socorro. Peça livramento ao Senhor. Vamos ver a resposta de Deus? A resposta de Deus vem, e aí eu vou deixar para o seu dever de casa também, Isaías 37, dos versículos 21 a 37, já caminhando aí para a nossa conclusão. A resposta de Deus você pode dividir em 2 partes. A primeira parte é uma profecia para Senaqueribe. Do versículo 22 ao versículo 27, você vai encontrar, vai entender que a palavra é dirigida para Senaqueribe. E você vai ver, mais uma vez, nesse contexto da resposta da palavra de Deus, nessa primeira parte, do 22 ao 27, dirigida a Senaqueribe. E depois, no 30 ao 35, dirigida a Ezequias e ao povo. Então, veja, na resposta de Deus, a primeira conclusão que nós tiramos é: Deus atenta para o coração quebrantado e responde à oração. Deus atenta para o coração quebrantado e responde à oração. O salmista diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor está perto do coração quebrantado, daquele que tem um espírito humilde, um coração quebrantado. O Senhor não rejeita. Agora, Deus governa todas as coisas. É o que você vai encontrar lá dos versículos 26 e 27. Deus governa todas as coisas. Veja que esse trecho fala para Senaqueribe. E Deus diz assim: olha, você acha que é com a sua força que você conseguiu tudo isso? Eu mesmo executei, eu mesmo tenho cumprido a minha vontade, e inclusive usando a vida de Senaqueribe. Entenda, quem quiser,
diante dessa vontade soberana de Deus. Ele faz como quer e ele opera, ele executa o seu decreto da maneira como ele assim desejar. Então, Deus governa todas as coisas, fica evidente nos versículos 26 e 27. Deus abate o arrogante. Deus abate o arrogante. Versículos 28 e 29, ele faz aí essa menção, a resposta de Deus mostra que ele abate o arrogante. O texto bíblico diz para Senaqueribe que Deus vai colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vai fazê-lo voltar por onde ele veio. Ele diz que, no texto aqui, ele diz que ele não entrará na cidade, ele não conquistará a cidade, mas ele será derrotado, ele voltará envergonhado e será morto lá na sua terra. Isso de fato acontece, o próprio registro histórico aponta para essa ocorrência da morte de Senaqueribe. E 4, Deus promete bênçãos ao seu povo. E eu queria, de uma maneira muito especial, compartilhar com você esse versículo 30. Quando Deus promete bênçãos ao seu povo. E eu queria que você enxergasse essa palavra no contexto atual que nós vivemos. Eu queria que você entendesse esse versículo 30 dentro da realidade que nós vivemos hoje, de incertezas, de decretos que entram, que saem, são revogados, suspensos. Mas eu queria que você entendesse a palavra de Deus, assim como ela foi aplicada naquele tempo, ela se aplica para nós nesse tempo. O versículo diz assim, o versículo 30 diz: isto te será por sinal. E ele fala de 3 tempos. Esse ano se comerá espontaneamente o que nascer. Meus irmãos e minhas irmãs, eles passaram por um cerco em que as suas cidades, os seus campos foram devastados pelos assírios. Laquis, ou Laquis, que é citada no texto, foi sitiada, era a principal região agrícola ali de Judá, e ela foi devastada por Senaqueribe. Então a palavra de Deus é: esse ano se comerá espontaneamente o que nascer. E na minha vida e na sua vida, esse ano se comerá espontaneamente o que vai nascer, porque Deus proverá para a nossa vida, porque Deus é a provisão para a nossa vida. O Senhor provê aquilo que nós precisamos. Então, nesse tempo, nesse ano, se comerá o que espontaneamente nascer. Deus cuida de você e cuida de mim. Deus provê o nosso sustento. Eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles não podiam fazer nada, estavam cercados. Mas a palavra de Deus é: eu proverei para vocês. Esse ano se comerá espontaneamente o que nascer. No segundo ano, o que daí proceder? Dependa de Deus. Ele está primeiro falando da provisão e da dependência de Deus. No segundo, o que daí proceder? Veja, eles não tinham como plantar, eles não tinham como produzir, mas a promessa de Deus ao povo, a bênção de Deus ao povo, era que naquele tempo eles iam receber a provisão do Senhor e eles deveriam compreender, crer e descansar na dependência de Deus. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O tempo da abundância virá, meus irmãos. O tempo da restauração virá. Eu não estou dizendo que isso aqui literalmente vai se cumprir, eu não estou dizendo que isso aqui são anos que vão se aplicar para nós, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que naquele tempo, aqueles que não tinham nada, aqueles que não tinham de onde tirar, foram sustentados por Deus. E Deus dá uma palavra de esperança para mostrar que aquele tempo ia passar, porque Ele diz que eles vão plantar, eles vão semear, eles vão colher vinhas e vão comer os seus frutos. Isso quer dizer que esse tempo de cerco termina e o povo volta a uma vida de abundância, a uma vida de produção, de produtividade, uma vida que, dentro da bênção de Deus, é um tempo de abundância. Repito, não estou dizendo que isso literalmente é para nós, em termos de anos, mas eu quero que você entenda que esses tempos, assim como no tempo de Ezequias, são tempos em que nós precisamos confiar na provisão de Deus, depender de Deus, e investir, e trabalhar, e buscar, porque as oportunidades virão e o Senhor há de restaurar
as nossas vidas, a nossa realidade. Então, creia nisso, creia nessa palavra, porque ela é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Ele diz ainda no texto que o que escapou da casa de Judá e ficou, de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Muitas pessoas foram executadas, como eu falei, covas coletivas foram abertas ali naquele tempo, e muitos foram levados cativos, mas ele diz, o que escapou da casa de Judá e o que ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte Sião que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E ele termina dizendo o seguinte, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. E o versículo 35 diz, porque eu defenderei essa cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E eu queria que você colocasse o seu nome nesse versículo. Eu queria que você colocasse, porque eu defenderei Marcelo, porque eu defenderei Ricardo, porque eu defenderei Rodrigo, eu defenderei Paulo, eu defenderei essa cidade, eu defenderei a tua vida, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Essa é a promessa de Deus que se cumpriu na vida de Ezequias. Mas essa palavra ficou registrada para nós, para que através da consolação e do ensino das Escrituras, nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos, a partir do testemunho desses homens que viveram essa experiência e, por inspiração do Espírito de Deus, registraram o texto para a nossa edificação. Como é que foi o fim da história? Como é que fica o fim dessa história? Lá em Isaías, aproveitando que nós estamos aí no capítulo 37 de Isaías, o fim da história é o seguinte, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse é o fim da história. Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu essa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, fidelidade em tempos de tribulação. Fidelidade em tempos de tribulação. O Senhor quer trabalhar em nossas vidas, o Senhor quer operar em nossas vidas, o Senhor quer usar as nossas vidas nesse tempo. E que nesse momento a palavra de Deus que foi apresentada, foi exposta, possa se tornar vida em nós, que a palavra de Deus possa ser vivida, experimentada, praticada por nós. Os princípios aqui apresentados, aplicados por Ezequias, a experiência, o testemunho, sirva também de luz para a nossa vida, assim como a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, o texto bíblico ilumine o nosso caminhar. Eu queria orar com você essa hora, eu queria que você curvasse sua cabeça, onde você estiver agora, e que diante dessa palavra, colocasse a sua vida diante do Senhor. Se você tem se questionado se vale a pena ser fiel a Deus, eu quero te dizer, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, vale ser fiel a Deus. A recompensa do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor, nos assiste nos momentos das tribulações. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pela Tua palavra, e nós colocamos as nossas vidas debaixo, Senhor, dos Teus cuidados, reconhecemos a Tua soberania, confessamos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, e te pedimos socorro nessa hora, Pai. Te pedimos o livramento, te pedimos a ajuda nessa hora, Pai. Ouve a nossa oração nessa noite. Ouve o nosso clamor, Senhor. Que possamos ser visitados de uma forma poderosa por Ti agora.
renovados, Senhor, que o nosso ânimo seja refeito, que possamos cobrar ânimo no Senhor e que possamos também nos exortar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos fortalece, nos ajuda a permanecermos fiéis a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.